Atenção Brasil, a denúncia mais forte até agora veio à tona. O senador Magno Malta quebrou o silêncio e revelou uma verdade chocante sobre Alexandre de Moraes. O sofrimento de uma senhora doente, presa injustamente, expõe o lado mais cruel e sombrio de um sistema que virou as costas para o povo. O povo já não aguenta mais. Compartilhe essa verdade antes que calem a todos nós. Assista agora e veja o que a grande mídia não quer mostrar. Curta, comenta e compartilhe para o máximo de brasileiros. Ontem eu soube de um caso, já havia conversado com a filha dessa senhora, e o senhor que tanto foi a colmeia, a papuda, se o senhor não estiver ciente desse caso, eu queria lhe dizer porque nós precisamos nos mobilizar. Senador, dona Vildete tem 74 anos, ela ficou 21 dias na colmeia, foi solta por conta da condição de saúde dela, e em junho do ano passado voltou à cadeia por risco de fuga. Senador, ela chegou ao presídio de Santana, aqui na capital paulista, pesando 52 quilos, pós-retirada de um tumor, e agora está pesando 40 quilos e não consegue mais andar. Os laudos, por mais que eles não reflitam a realidade, chegam ao ministro Alexandre de Moraes, que também despreza os laudos, despreza a informação, e a família está desesperada, senador. Eu tentei mobilizar hoje uma equipe médica para ir até lá, para ver se faz um laudo de fato e a gente consiga fazer a nossa parte, porque a gente pode ter mais um Clezão, mais uma vida, né, de tantas que já se foram, senador. Depois do Clezão, alguns deles com comorbidade, pelo menos um número acima de 5, eu sei, não posso me arriscar, ou 7, já morreram, né? Sim. O Clezão morreu lá dentro, os outros morreram já pelo lado de fora por conta das comorbidades, por ter serem mantidos ali. Então tem muito sangue nas mãos de Alexandre de Moraes. Esse é um tirano, ditador, que se alegra, se regozija no sofrimento. Não sei se você viu as imagens de quando eles estavam lá aceitando a denúncia ridícula do Gunê contra Bolsonaro, tentando que Bolsonaro se torne réu como comandante de um golpe que nunca existiu. O golpe é o indivíduo pegar todo o conhecimento dele, que estudou, que ensinou para os outros, construir uma história, tem filhos adultos, e jogar na lata do lixo, como o Gunê fez, com esse relatório dele, esdrúxulo. Isso sim é perigoso, isso sim é radioativo, sabe? Para destruir uma sociedade pelo orgulho e a vaidade de estar num cargo que ele vai sair para ser reconduzido pelo Lula. Então você vê que o Gunê, ele é tão frio, tão gelado, sabe? Para punir as pessoas que ele não olha no olho de ninguém. E quando Alexandre de Moraes fala, é apenas 43 pessoas acima de 60 anos que não estava passeando e nem estava rezando e tal, debochando das pessoas de idade, você olha o semblante dele, ele ri. E você percebe que aquilo não é humano, cara. Aquilo é espiritual. Isso é espiritual. É coisa de abutre que quer ver nessas pessoas um resto de cadáver, de sofrimento, para que o abutre se alimente todos os dias. Então, o senhor Alexandre de Moraes, e pior, ele tem tido um grupo que faz coro com ele. Na verdade, o que ele relata já está combinado. É um grupo de abutres. Então, eu quero me empenhar, conheço ela, a visitei na colmeia, como a própria Débora e tantas outras, as Déboras, eu estive na colmeia com elas, interessante. Não sei se você sabe que a Débora, o nome Débora significa abelha, né? E ela estava na colmeia, não é? Na colmeia. E quando a colmeia se desarruma e foi desarrumada, pessoal Alexandre de Moraes, porque aquele ali é lugar de bandido, não é lugar de gente honesta, decente, que não cometeu nenhum tipo de crime. Eu vou também me empenhar nessa situação aí. Eu te mandei uma outra lista lá, pedindo nomes específicos de pessoas que estão fora da colmeia em Brasília, para poderem serem visitadas por mim, que voltaram para a cadeia. Eu vou reforçar. Gostaria até que você me botasse no WhatsApp aqui para que eu mandasse para a minha assessoria, para que a minha assessoria visse se eu já pedi, se eu fiz esse pedido, né? Infelizmente, eu sou um senador da República. Olha que ditadura. É prerrogativa minha, constitucional, até de um vereador, de fiscalizar. Mas nós precisamos pedir o tirano, o ditador, sabe? O malvado, para visitar um ser humano. Não vamos abandonar, nós vamos até o último patriota. Nós até o último patriota. É como a manifestação, ela não pode parar.
Não é aquela de ontem que parou. Agora tem que ter pelo Brasil todo. Eu dizia ontem ao presidente, ao pastor Malafaia, agora temos que espalhar pelo Brasil todo. Não só a Paulista. Os estados vão ter que fazer. Então nós vamos ter que ir para a rua. O povo, nas mãos de Deus, vão libertar esse país. Eu vou fazer de tudo para poder visitá-la aqui em São Paulo e em Santana, para poder ir ao presídio, não é, para poder denunciar ainda mais essa tirania de uma pessoa cheia de comorbidade, que não assaltou banco, que não estuprou, que não roubou, que não espancou filhos, que não estava na Lava Jato, mas quem sabe se tivesse roubado, se tivesse assaltado um banco, já estaria na rua, não é? Já estaria na rua e sem tornozeleira. Mas nós vamos continuar lutando, Pitório. Parabéns, Pitório, pela essa especificidade de passar o nome dela para mim, porque a gente não pode parar com essa luta e eu estou junto dessa mobilização aí. Já mandei para o senhor o contato da filha dela, senador. Já está no WhatsApp do senhor, o telefone da Paula, que é filha da dona Vildete, viu? Já está aí com o senhor. Aliás, o senhor vem dizendo já repetidas vezes, né? Acabou de dizer novamente, que estamos numa guerra espiritual, né, senador? Porque eu não consigo entender como alguém ainda não se convenceu da necessidade dessa anistia. Como é que alguém ainda não se convenceu? Como é que a gente tem, por exemplo, ainda parlamentares indecisos, contrários? Porque se está contrário hoje é uma hipocrisia em função do que defendeu lá em 1979. Ou seja, de fato é uma guerra espiritual, né, senador? Essa gente que está contra é gente que realmente eles jogam com a mentira. Eles não têm nada a ver com a vida humana. Eles são de esquerda, são socialistas, são ateus, eles não creem em Deus, porque uma coisa não cabe com a outra. Então, mentir, o Lula sempre disse isso, né? A mentira anda com muita velocidade, mas a verdade engatinha. Essa palavra é do Lula. Dizer que a mãe dele que dizia isso. E dizia, temos que melhorar a nossa narrativa, porque senão o Bolsonaro não volta mais. Quer dizer, temos que mentir mais, é o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E o cara, para justificar uma mentira, tem que contar uma maior ainda. Então eles vivem de mentira em mentira. Ele foi para a rua pedir anistia. Pedir anistia para quem roubou, para quem sequestrou o embaixador, para quem assaltou o banco, para quem sujou a mão, para quem matou, que é o caso de Genuíno, que é o caso de Dilma, que é o caso de Zé Disseu, que é o caso deles todos. Eles foram anistiados. Anistia irrestrita. Eles foram. Agora, eles estão no poder. Olha só que coisa absurda. E nós estamos pedindo anistia para inocente, para quem foi anistiado por crime. É um troço mais absurdo. Agora, deputados que trocam a vida de uma pessoa, o sofrimento de uma mãe, de um pai, gente com câncer, que não cometeu crime por causa de uma emenda de 500 mil, de R$1 milhão. Será que a vida de uma pessoa, a Bíblia diz que vale mais do que o mundo inteiro? Aí, o cara diz que não é de esquerda. O cara diz que ele não tem, ele está lá no mandato dele. Eu não sei se ele é de centro e diz que é de direita. Fato é que a maioria desses que estão contra se elegeram com as nossas bandeiras, se elegeram na nossa onda. E eu quero pedir ao povo do Brasil que tire o mandato dessa gente em 2026. Se vocês sabem quem eles são, marque a cara deles. Ainda precisa de 70 votos de assinatura de deputado, porque o senhor Hugo Mota se encarregou de pedir aos líderes que não assinassem o pedido de anistia, o pedido de urgência. E não foi isso que ele fez no discurso dele de posse, não foi isso que ele combinou para poder ser presidente, principalmente com o PL, né? Que todo mundo se assustou, como é que vai apoiar? Não, é porque o cara falou que vai botar anistia, não sei o que. Eu, lá no Senado, votei contra Davi Alcolumbre, porque eu já sabia que era tudo desse jeito. Mas, só isso. Esses caras têm família, e aqui eu quero aproveitar seu programa para apelar para a família desses deputados. Para a mãe, você não tem mãe, deputado? Para os filhos. Apelar para as avós, as tias, as pessoas que amam o Brasil, que estão sofrendo. É seu sobrinho, é seu marido, minha senhora, que tem que ir lá votar, sabe? Que tem que dar as caras, sabe? Que tem que, nesse momento, contribuir com a paz desse país. A mesma coisa eu falo para os senadores. E muitos foram eleitos com o voto da igreja. Essa que é a vergonha. Em nome de Deus. Pô, se você não pode defender a vida, você vai defender o Brasil de quê? Se tudo começa com a vida. Ora, fora da vida não tem nada. A partir da vida tem tudo. Então o cara, na hora da eleição, ele bate dentro da igreja, ele ora, ele chora, ou ele reza, sei lá o que. Estou falando da minha realidade como evangélico. Pastor bota a mão na cabeça do sujeito, o sujeito vira senador, vira deputado. Quando chega lá, trabalha como um cavalo do cão, cara.
Um cavalo no cão, a serviço de Satanás. Então, eu acho que só a mão de Deus, porque na verdade a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra a potestade das trevas. Só as mãos de Deus é que vai libertar esse país, mas usando os homens, a fala dos homens, a mão dos homens, o braço dos homens. Deus poderia vencer todas as guerras de Israel, mas ele dizia: eis que eu estarei convosco. A Bíblia diz que Deus entrava no coração dos inimigos de Israel, para que eles entrassem em luta contra Israel, para que Israel pudesse vencer a todos. Então Deus estava com Israel, Deus está conosco. A gente fala: cara, o Brasil está todo tomado. O Brasil é um câncer e está cheio de metástase por todos os lugares, dentro do judiciário. Então, como é que nós vamos fazer? O país está aparelhado. Tem juízes desesperados, juízes honestos, que amam a vida, que amam a Deus, mas tem que ficar calado. Desembargadores têm que ficar calados, porque de cima para baixo, essa Suprema Corte Preta, rapaz, humilhou todo mundo. É a OAB calada, todo mundo calado. Gente, é hora de falar. É hora de falar. Então eu espero que é a manifestação do povo, é o povo, é a força do povo, porque só tem uma coisa que parlamentar tem medo, é o povo. Estou falando de coração para você. Então nós não podemos tirar o povo da rua, enrolar nossas bandeiras, voltar para casa. Nós precisamos continuar nas ruas do Brasil para que a gente possa ter. Eu vejo com muita vergonha o que está acontecendo na Câmara, mas ainda mantenho minha esperança nas lideranças. Ontem Sóstenes, que é o líder, fez um discurso muito forte. Manter esse impedimento, sabe? O partido parar toda e qualquer atividade, porque nem medida provisória, nem lei, nada vale mais do que a vida humana, do que a anistia. É fazer essa paralisação até votar a anistia. Senador, dias atrás aqui com a Maguinha, filha do senhor, ela contando a história, mostrando o quanto o senhor, sua esposa lutaram pela família e criaram filhas maravilhosas, né? Em especial a Maguinha, que eu conheço, tive a honra de conhecê-la. Eu posso imaginar a emoção do senhor também, e foi a nossa, quando ontem Dona Michele no palco enaltece e valoriza a família como ela valorizou. Isso certamente incomoda muito estes. Eu ouvi hoje, senador, eu fiquei chocado numa emissora de rádio do Rio de Janeiro, bastante popular por ali, dizendo o seguinte: olha, agora estão inundando as redes sociais com crianças chorando, sentindo a falta do avô, da avó, onde pensam que vão esses criminosos, golpistas, ou seja, um discurso que não se sustenta na tentativa incabível de destruir a família. Mas ontem a Dona Michele foi precisa ao mostrar o valor que sim, tem a família para quem é do bem, não é, senador? Foi o ponto alto para mim da manifestação. Foi a fala da Michele, foi quando Michele reúne os filhos de Bolsonaro, quando eles todos se juntam, sabe, para mostrar que diferenças podem ser quebradas, sabe, que laços podem ser refeitos, sabe, uma grande emoção dela se abraçando com os filhos do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro se abraçando com Michele, criando uma grande unidade. É porque nós, cristãos, somos emocionais. Essa gente não se emociona. O cara, quando fala de estão inundando a rede com crianças chorando, é porque o choro de uma criança, quem sabe até dentro de casa, provoca ele a ira, sabe? Ele não pode ouvir falar em criança, porque, na verdade, a esquerda, ela glamoriza quem abusa de criança, quem violenta criança. Então, crianças chorando não sensibiliza essa gente. Essa gente está chorando pela mãe, pela avó, pelo pai que está preso, pelo avô. E Jesus disse que criança é criança e elas são donas do céu. E ai daqueles que tocam. E isso aí, ai desses caras. Eles estão tocando onde Jesus disse que não é para tocar. Eu nem vi a fala desses infelizes, sabe? E me recuso a ouvir. Mas o ponto alto para mim foi ver aquele momento tão importante, sabe? Ver o abraço da Michele com o Carlos Bolsonaro no momento seguinte, não ali no momento seguinte ele estava com o braço, com a mão no ombro dela, e eles apostavam, sabe? Nessa fofocaiada dentro da família de Bolsonaro, eles sempre dobraram a aposta em cima disso, e ontem eles foram envergonhados. Sem dúvida alguma, e mostrando que é possível superar, unir, e imagina o senhor na condição de pai, senador, imagine o senhor na condição de pai, o que significou pro presidente Bolsonaro naquele momento, né? Não, tremendamente. O que significa ele? Ele estava chorando
Para mim, na condição de pai, e filho não cresce, né, irmão? Eu estou aqui com Maguinha em São Paulo ainda, acompanhando minha filha numa ela foi ter uma consulta médica, né? Hoje pela manhã, e filho não cresce. Eu fico pensando assim, não é mais um bebê, né? Maguinha é uma adulta já com conhecimento, com luta, vem da luta, foi criada na luta, foi forjada na luta, preparada para continuar lutando, destemida, sabe? E ainda é minha criança, é minha primogênita, né? E é porque a gente é pai, a gente tem coração, a gente quer ver um país unido. Eu, graças a Deus, criei minhas filhas com liberdade, sem libertinagem, que amam a Deus, que amam a vida, que amam valores. Elas são exatamente a Maguinha, a Carla, a Jaisline, o que Salomão disse: alegra-te, jovem, na tua mocidade, mas saiba, porém, que todas essas coisas Deus te pedirá em conta. Maguinha, ela é parte do ministério do pastor Gilcimar, que é um dos ministérios maiores no Brasil sobre cura interior. Então, Maguinha tem um ministério de cura interior, de trabalho de cura interior com as pessoas, faz isso no projeto Vem Viver, com as nossas pessoas que estão lá internadas, dependentes de droga. Ela tem um trabalho já há anos dentro da instituição, quer dizer, mas é uma filha, né? E filho é filho. Por isso, a emoção tão grande de Jair Bolsonaro, não eram 4 crianças, eram 4 adultos, o quinto está lá nos Estados Unidos, que é o caso do Eduardo, que foi citado pela Michelle. Então, aquilo ali, para mim, foi o ponto alto dessa manifestação. Senador, e o povo, ele cumpriu com o seu papel ontem? A foto que vai para o mundo hoje é a foto que nós precisávamos? Vai sensibilizar? Ah, vai. O mundo inteiro sabe hoje quem é Alexandre de Moraes, o mundo inteiro sabe quem é o senhor Barroso. A Débora se encarregou de eternizar a foto, a voz dele, a fala dele, a frase dele, perdeu o mané. O mundo hoje sabe que eles se juntaram para tratar o povo brasileiro como manés e não conseguiram. Parafraseando, né, o tal do filme lá, nós estamos aqui, foi isso que aconteceu. O Brasil disse ontem, nós estamos aqui. Não era povo só de São Paulo, tinha do Brasil inteiro, do meu estado mesmo. Veio ônibus do meu estado, lá do Espírito Santo, lotado de pessoas, chovendo, querendo estar aqui. Eles podiam muito bem estar com medo de Alexandre mandar prender e tal, mas eu quero ver Alexandre mandar prender o Brasil todo, enjaular o Brasil todo, botar corrente no Brasil todo. Eu acho que isso é um sonho dele, mas sonha, Batista, que isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Então, o povo respondeu e vai continuar respondendo. Senador, mais uma questão até em função do horário do senhor, não quero atrapalhá-lo. A gente não combinou o horário, eu não quero atrapalhá-lo, senador. A questão do teu estado, chuvas torrenciais, destruição, a gente pode fazer alguma coisa pelo estado do Espírito Santo, senador? Podemos sim, pedir ao povo que esteja solidário, né? Nesse momento é solidariedade, porque nesse momento, assim, é muito mais fácil você criticar os prefeitos, você criticar a falta de política em que se faz profilaxia direto, né, com a Defesa Civil. Parece que a Defesa Civil só é usada na hora do sofrimento, na hora que a chuva vem, que entope tudo. E a minha cidade, Vila Velha, ela é abaixo do nível do mar. Então, quando sobe a maré, ela encontra com a água dentro do esgoto da chuva e sobe aquela água podre, inunda tudo, né? O que está acontecendo no meu estado está acontecendo no Rio de Janeiro. É pedir solidariedade, porque normalmente pegue uma entidade séria, uma igreja, uma entidade séria, o número do próprio Defesa Civil dos municípios, e se você puder mandar um Pix, manda. Se você puder mandar água, você manda. Se você puder mandar cesta básica, manda. Se você puder mandar roupa, agasalho nesse momento, é muito importante. Eu conclamo isso para o povo do meu estado, do Espírito Santo, não é? Vamos ajudar, vamos participar. Nós estamos fazendo isso, essa grande campanha, e ficamos chocados, porque de tempo em tempo é a mesma coisa. Eu fico pensando, gente, se tiver uma equipe de profilaxia, eu não quero nem entrar nesse detalhe agora, que a Defesa Civil trabalhe toda semana, não é? É verdade que o povo, assim, no desespero, por falta de moradia, vai morar em qualquer lugar, eles invadem qualquer lugar, faz um barraco aqui, outro ali, mas não é hora disso, é hora de socorrer, socorrer as pessoas. O Rio de Janeiro está vivendo um momento difícil, Teresópolis, eu me lembro que fui fazer uma palestra lá, uma ocasião lá no Rio de Janeiro, e tinha um prefeito lá, até se dizia evangélico, e depois, assim, sumiu da cidade, eu acho que foi até caçado e tal, tá da irresponsabilidade, e a cidade foi destruída. Ela foi sepultada, muitos bairros
pelas águas, e até hoje acontece a mesma coisa. Nada foi resolvido, né? Então, assim é em todos os lugares. Então, mas nesse momento é um momento de solidariedade e eu peço às pessoas que sejam solidárias. Eu queria que o senhor tentasse traduzir para a gente, senador, como é subir num caminhão daquele, sabendo da importância daquele microfone em tuas mãos, comunicando para um mundo que te assistia através da internet, aqueles ali presentes, mas comunicar com tanta força. Então nós temos ali uma nação, milhares de pessoas. Esse engano da USP, né? Eles foram até generosos, porque não tinha jeito de falar uma outra coisa, senão eles iam dizer que tinha 10 mil pessoas, ou 5 ou 6, sei lá, ou empatou lá com o evento de Boulos com Lindbergh. Mas assim, não dá, porque senão a gente vai ter que falar uma palavra muito forte, desnecessária. Mas quando a gente sabe que a Paulista tem 120 mil metros quadrados, a Paulista tem 120 mil metros quadrados, e a leitura que se faz de multidão não é uma leitura só da polícia militar, não. Isso é uma regra para o mundo. São 4 pessoas por metro quadrado. Bem, Pitório, não sei se dá para fazer a conta aí. 120 mil metros quadrados. Vamos contar com as falhas aqui, ali, tal. Vamos botar 110 mil metros quadrados. 4 pessoas por metro quadrado. Daria quanto? Daria quanto? É uma coisa fácil. Sim, né? Sim. Só em pensar quase 500 mil pessoas. Exato, mas passou de 500 mil pessoas. Sim, sem dúvida. Então eles não têm como dizer isso. Ali eu pensei que o Datafolha ia dizer que tinha 5 mil pessoas, né? Então a USP, a princípio, não pôde dar nenhum relatório porque teve um problema técnico, né? Que problema técnico? Problema técnico era o povo desapareceu, o problema técnico era queimar o computador, o problema técnico era ter um assalto, não ter ninguém lá, e todo mundo ficou cego, ninguém viu. Então essa rapaziada, eles estão cegos, ou acha que o povo vai acreditar neles, o povo não é cego. Estão brigando com imagem, Então lá tinha isso mesmo, né? O que diz a regra. Então milhares de brasileiros, eu estou acostumado com as grandes manifestações. Aquilo ali ontem parecia as primeiras manifestações, as do meio e as últimas, no impeachment da Dilma. No impeachment da Dilma, ou, assim, comparando com as diretas já, que o povo não tinha rede social, não tinha nada. Então, assim, é duro para eles saber disso, né? É duro para eles saber disso. Eu vi lá, hoje, num repórter da Globo News, assim, ele tem até um ato falho que fala em ditadura, que não estava tendo uma ditadura, mas uma ditadura, não sei o que ele queria falar, mas prova que o Jair Bolsonaro ainda é o grande cabo eleitoral, a grande liderança desse país. E Jair Bolsonaro, de fato, aí ele falou a verdade. É a grande liderança, é o indivíduo que despertou o Brasil, despertou o mundo, o coração das pessoas, para falarem sobre as suas vidas, as suas necessidades, as suas carências, as suas ruas, a escola dos seus filhos, o seu trabalho, saber aquilo que é seu direito, da sua fé, dos seus princípios, que as pessoas não sabiam. Hoje elas sabem, não é? Quem são esses tiranos? E elas vão para a rua dizendo, olha, nós não aceitamos vocês, nós não queremos vocês, vocês não nos representam, nós queremos ser representados por nós mesmos, pela nossa fé, pelos nossos princípios e valores, porque esse país é um país cristão. Então, a sensação, sabe, daquele momento é indescritível, você falando de coração para coração. Parece até título de programa de rádio da madrugada, né? De coração para coração. Essa é a realidade que muitos querem esconder. Chega de silêncio, chega de medo. O povo foi às ruas e vai continuar lutando até o último patriota. A denúncia de Magno Malta é um grito por justiça, por humanidade e por liberdade. Não deixe que essa mensagem morra aqui. Curta, comenta, compartilhe e mostre que o Brasil está acordando.